Você está ouvindo A Raiz do Problema, o podcast da Human Bridge. Aqui a gente senta à mesa ou na poltrona para falar de gente, liderança e cultura de um jeito que a vida real entrega. Meio irônico, meio caótico, mas totalmente verdadeiro. Eu sou a Marta. Eu sou a Lilian. E hoje a gente começa, para variar, com aquela pergunta que ninguém gosta de fazer, mas deveria. Nós estamos no mês do Janeiro Branco. E aí eu pergunto, saúde mental é para todo mundo? Então puxa a cadeira, ajeita o seu copo ou a sua xícara e vem com a gente, porque entender gente dá trabalho, mas ignorar dá prejuízo. Então, Marta, já que esse assunto é assim tão relevante, e não só em janeiro, mas no ano todo, eu queria te fazer duas perguntas iniciais. A primeira Uhum. delas é: você já se afastou ou abandonou algum projeto por causa de saúde mental? Nossa, já sim. Porque a gente vai aprendendo, né, com o tempo, com a bagagem da vida, e aqui eu já me coloco como uma pessoa mais velha, a gente vai aprendendo a entender o que é importante para a gente. Eu acho que isso é um grande lance para preservar a saúde mental. E eu preciso dizer e fazer só esse disclaimer do privilégio que vivo de poder abandonar um projeto, né? Então, já abandonei sim, foi por uma questão ideológica, inclusive, né? Porque a pessoa com quem eu estava não acreditava nas mesmas coisas que eu e não defendia as mesmas coisas que eu. E Li, posso te falar? Eu me lembrei de uma coisa que nós duas começamos. Vem daí a pergunta? Vem daí. Entendi, Eu lembrei ok. disso. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, não é mesmo? Logo depois da. Acho que ainda durante a Acho que foi pandemia, durante a né? pandemia. Eu tive uma ideia o quê? Sensacional, logicamente, não é mesmo? Genial, maravilhosa. E convidei uma pessoa sensacional, genial e maravilhosa para fazer parte, não poderia ser diferente, para a gente começar um novo negócio. E, e depois de um tempo eu entendi que naquele momento eu não teria força para levar aquele negócio adiante. E pensa, olha que difícil, eu tive a ideia, eu convidei a minha amiga para fazer parte disso, ela aceitou e eu não era capaz de continuar, né, Ali? E eu me lembro como foi, não sei como foi para você, mas eu me lembro como foi dolorido para mim falar isso, primeiro aceitar isso, né? Depois comunicar o que eu tinha decidido de maneira tão difícil e depois, perdoar é forte, mas me desculpar, eu mesma, por ter tomado a decisão que eu tomei, né. Como que foi para você esse momento É, ali? antes até de falar como foi para mim, uma coisa que você disse agora e que eu acho que é preocupante, é sobre eu não fui capaz de continuar. Olha como a gente coloca o contraponto da saúde mental como capacidade de suportar peso, né, ou de suportar uma demanda, uma sobrecarga de trabalho. E quando a gente não está disposto ou não está em condições de suportar essa sobrecarga, a gente fala que não é capaz. Né? E essa Uhum. questão da capacidade sempre me pegou muito. E isso para mim é um contraponto ainda sobre saúde mental, aguentar até o final, esticar o elástico até o limite. Então, essa fala sua mostra muito a realidade, né, Uhum. principalmente de mulheres no Brasil, sobre até onde a gente aguenta Uhum. e por que é que a gente não aguenta mais, eu não sou É. capaz de suportar mais. E esses limites vão sendo ultrapassados e eles são justamente o que causa as perdas, né, da saúde mental. E eu lembro que na época, né, aí respondendo a tua pergunta, quando você chamou, né, a mim para fazer esse projeto, eu fiquei super empolgada, porque era um projeto que para mim fazia todo sentido. E aí depois de um tempo você chamou a gente e falou assim, olha, não vai dar, eu vou ter que escolher algumas coisas e eu estou escolhendo não seguir com esse projeto. Na hora o primeiro impacto foi, Hum. caramba, né, que
Que importante isso, É mesmo? que bacana. Olha só. Eu realmente pensei assim, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, Eu ach escolher. eu achei que seria: "Pô, que filha da p Não, me não, eu chama e pensei depois abre realmente, mão". falei: "Caramba, eu não sei se eu seria capaz de escolher", porque até então, na minha cabeça, a gente tinha que suportar tudo. É É. engraçado como a gente sempre relaciona esse abrir mão, né, o preservar, se preservar, num primeiro momento com incompetência e com fracasso, né, ali. Uhum, uhum. Como a gente não entende isso como uma decisão, que é o que você falou, e você, eu vou dizer generosamente, porque para mim é. Você generosamente pensou dessa maneira. Porque eu ainda relaciono muito à incompetência e ao fracasso, né. Eu não consegui, eu não conseguiria, e para mim isso é uma falha, né. Talvez até, eu não sei como foi a sua construção de vida, né, mas a minha construção com a minha família, com os meus pais é: "Você tem que dar conta de tudo". Eu me lembro que minha mãe era essa pessoa de jornada tripla, quádrupla, né, porque ela trabalhava muito, ela fazia faculdade, depois que eu nasci, ela ainda foi fazer mais 3 formações, né, e ela dava conta de uma casa enorme, fazendo a massa do macarrão, fritando bife. Delícia. Delícia mais ou menos. Não, delícia hoje, né, mas eu faço. Mas fritando bife para o meu pai de manhã, né, porque ele gostava de comer um bife de manhã. Nossa. Então, assim, eu levanto muito cedo, eu dou conta de tudo, eu cuido dos cachorros, eu frito os bifes, eu lavo tudo, eu deixo o almoço pronto, eu vou trabalhar, não volto, vou para a Para faculdade. faculdade e chego em casa, sei lá, 23h, né, eu via muito pouco os meus pais, eh, e eu imagino que ali ela tinha tarefas também, né, no dia seguinte. Então, a minha construção é essa, né, o meu exemplo vem daí. Eu imagino que é o exemplo de muita gente. E, de novo, eu preciso lembrar sempre desse lugar que eu ocupo, que é um lugar de escolha, né. Lógico que cada um arca com as consequências das suas escolhas, mas é de escolha, né, Li? É de escolha. E é interessante porque eu também tenho essa mesma referência feminina da minha mãe. Minha mãe, durante muito tempo, sustentou 3 empregos, então ela dava aula de manhã, ela trabalhava no Hospital Heliópolis de manhã, dava aula à tarde, dava aula à noite, então eu via muito pouco minha mãe também. E essa é a referência que eu tenho de sucesso. O Uhum. trabalhar Isso. muito, o estar É. o tempo todo produzindo, ser útil o tempo todo. E isso conecta um pouco com a segunda pergunta que eu quero te fazer, que é sobre a questão geracional, né. A saúde mental impacta de maneira diferente as gerações, né. Uhum. A nossa geração, que cresceu ouvindo que para ser feliz a gente tinha que ter, uma casa, um carro, trabalhar muito, se aposentar para então ser feliz, a gente postergou, né, a gente negociou com a vida essa procrastinação da felicidade, né, deixar a felicidade para depois, é um impacto geracional, né, Uhum. toda uma geração sofre esse impacto, claro, de formas diferentes, com profundidades diferentes, e as gerações que vieram depois da nossa, recebem esse impacto de maneira diferente. E aí eu queria te fazer a pergunta, hoje, né, em 2026, aqui comecinho de 2026, janeiro branco de 2026, qual você acha que é, se você sabe também pode responder, se você não sabe, essa é a pegadinha, a geração que recebe ou que sofre maior impacto saúde mental nos dias de hoje? Talvez eu saiba, pode ser que não. Vamos ver. Eh, e eu acho que a geração que recebe o maior impacto, né, sem dúvida, e aí tem tantos fatores que levam a isso, eu imagino, mas para mim é essa geração que está chegando agora ao mercado de trabalho. Por quê?
porque viu essa negociação que a gente fez com o tempo, você tem razão, né, essa negociação de felicidade, "Ah, eu vou ser feliz daqui a pouquinho, segura só mais um pouquinho, que vai dar tempo", e às vezes não dá, né. É uma geração que vem com uma cobrança enorme do mundo, né. É uma geração que tem uma expectativa menor de realizações concretas, né, do que a gente, porque é uma geração que, vive mais a desigualdade de renda, né, uma concentração exacerbada e para o resto da população vivemos ali com aqueles 30%, sei lá, não sei, Uhum. que resta. E, então tem menos possibilidade de fazer essa negociação, né. "Ah, eu primeiro vou comprar uma casa, um carro, vou viajar para não sei onde, vou e já já eu vou tirar um tempo para mim". Talvez por isso essa geração já queira tirar um tempo, não sei. É bem legal isso. Porque porque eles não vão conseguir realizar o que a gente realizou. Cara, hoje é muito caro comprar uma casa, comprar um carro. Eu me lembro, ó, a gente está aqui com o nosso guia Mor fazendo assim, que eu vi, concordando, que é a pessoa dessa geração que eu estou falando. Aham. Porque eu me lembro que quando eu fui morar sozinha, quer dizer, quando eu fui morar com o meu parceiro, eu já tinha um carro. E nós vendemos os nossos carros para comprar uma casa. E deu para comprar, e depois, assim, pouco tempo depois, a gente comprou um carro, né. E na minha casa tinha geladeira, fogão, micro-ondas, tudo zero. Cara, hoje, esquece, não tem como, né. Então, eu fico pensando que talvez essa negociação seja: "Bom, já que não vai rolar, mas eu tenho Airbnb, eu tenho Uber, né, eu tenho facilidades que quando eu tinha a mesma idade não existiam, então deixa", né. É interessante porque eu acho que esses 2 pontos que você trouxe, eles fazem a diferença justamente para essa geração Z, que hoje está entre 18 e 24 anos, que é a forma diferente de olhar o mundo. Primeiro, as facilidades que hoje Uhum. essa geração tem, como Uber, Airbnb, entre outras coisas, internet e facilidades. Ao mesmo tempo, essas facilidades tiram dessa geração a obrigação ou a necessidade de ter bens materiais, Uhum. né, perenes, Uhum. como ter uma casa e ter que Uhum. morar nessa casa a vida toda. Então, esse Uhum. olhar também muda, mas eles também têm o acesso, por ter acesso à informação, tem também acesso, e é uma geração mais aberta a buscar ajuda. Então, quando você traz isso de ter esse peso Hum. maior, e eu ouço muito essa geração falando assim: "Ah, com 30 anos eu já quero estar estabilizado Uhum. financeiramente", porque eles veem uma geração que foi, privilegiada também por esse acesso, startups que cresceram e Sim. enriqueceram muito rápido, né, de uns anos para cá até hoje, de pessoas que trabalham com marketing digital, blogueiros e blogueiras, né, criadores de conteúdo que ganharam dinheiro muito rápido também, Sim. que também faz essa pressão para essa geração É. também ser rica em pouco tempo. Então existe real essa pressão maior que você trouxe nesses fatores, mas ao mesmo tempo é uma geração que entende que pedir ajuda é importante, que entende que buscar apoio psicológico, buscar apoio especializado não é fraqueza. E eu acho isso lindo, ao mesmo tempo que tem essa pressão diferente e Aham. maior para o sucesso, e como saúde mental está associada ao sucesso, né? Como saúde mental está ligada ao sucesso, é impressionante. Você lembra uma vez que a gente estava numa empresa e a gente estava dando um treinamento para liderança, e aí, nessa empresa tinha uma liderança, uma faixa de liderança que era um pouco mais velha. A gente estava no interior, não sei se Hum. você se lembra. E aí
a gente estava falando exatamente sobre pedir ajuda, como é importante pedir ajuda, e um dos líderes disse: quando eu chego aqui, eu tenho que estar bem. Ninguém pode perceber que eu estou com problemas. E foi tão chocante, né? Eu me lembro da gente falar muito depois sobre essa questão da superliderança, né? Como a liderança precisa se cuidar, se respeitar, né? E, inclusive, fazer a equipe entender que somos todos humanos, antes de qualquer coisa, né, Li? Talvez por isso, para a nossa geração, seja mais difícil entender o poder da vulnerabilidade, e para essa geração mais jovem, mais atual, eles já entendem isso com uma tranquilidade maior, né? A Uhum. vulnerabilidade usada, vista com tranquilidade, com clareza, com transparência, que é difícil para quem cresceu ouvindo que gerentes não têm medo, líderes não Uhum. têm culpa, estão sempre Isso. certos, sabem de tudo, salvam o dia, à custa de muita saúde mental, que é É, justamente esse peso da frase que a gente ouviu. é. A custa de ter que abrir mão, às vezes até dos seus sonhos, dos seus desejos. Eu me lembro uma vez de ouvir uma pessoa muito próxima que vivia uma pressão grande no trabalho falar: eu não tenho mais sonho, eu não tenho tempo para isso. Nu. Pesa, pesa, né? Criou-se um clima aqui, mas é verdade, pesa, porque a pessoa tem que fazer tantas entregas, né, Li? E vamos combinar, né? Como é difícil sonhar quando você realmente sofre essa pressão grande. E a gente está falando de liderança porque a gente atua muito com a liderança, mas a gente também precisa pensar na camada de trabalhadores mais vulnerável, né? Você trouxe essa questão do privilégio no comecinho da tua fala, e eu fiquei com isso aqui rodando em segundo plano aqui na minha mente, que tem a ver com o privilégio e o acesso, né? Você falou, eu tenho que falar sobre o meu privilégio de ter acesso. Como isso está conectado com a sociedade que a gente vive hoje, independente de ser líder ou não, o impacto da saúde mental, ele está o tempo todo, tudo influencia, tudo impacta, mas a gente não percebe. Então, É. quando você traz, né, pensar na saúde mental, e aí eu lembrei da pirâmide de Maslow, falando, eu só consigo pensar nisso se as minhas necessidades básicas estão satisfeitas, né? Se eu tenho comida no prato, se eu tenho para onde Isso. voltar no final do dia, e isso também impacta a saúde mental. Então, não é tão descolado, né? Uhum. Vamos dizer assim, a plenitude mental, né, ou a tranquilidade mental, ela não está desassociada do privilégio, e ela não Uhum. está desassociada das necessidades básicas das pessoas também, que vai impactar líderes e não líderes, que acho que todo mundo é líder, nem que seja de si mesmo, De né? si mesmo, Mas talvez. isso impacta de maneira significativa. Mas quais são as saídas, né? Quais são o que a gente pode fazer, né? Entendemos que o impacto ele é diário, constante e tudo Uhum. influencia a nossa saúde mental. O que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento? Cara, antes da gente falar das saídas, eu queria falar só mais um pouquinho das entradas. Sim, vamos ter muitas Tem entradas. muitas entradas. Eu tinha falado com você, né, antes da gente chegar aqui, sobre esse artigo que eu li do jornalista que se chama Michael Francis, se não me engano, ele é um pesquisador e, e ele escreveu sobre, não necessariamente sobre saúde mental, mas eu acho que está muito relacionado, porque ele fala sobre um imposto alto que nós pagamos, que é o imposto do tempo, né? E a gente consegue recuperar o dinheiro, mas não consegue recuperar o tempo. E como a desigualdade faz com que algumas pessoas paguem um imposto maior do que outras. Então, quando a gente está falando de pressão,
né? Muita gente fala: você precisa, vamos aqui dar aquelas dicas, você precisa ter uma alimentação boa, Sim, você precisa dormir 8 fazer horas de dormir 8 sono. horas, fazer exercícios, meditar. Aí você fala: "Gata, é o seguinte, se eu levo 2 horas para me deslocar para o trabalho para ir e 2 horas para voltar, e se eu tenho essa tripla jornada, me diz em que momento eu vou fazer isso", tá. Então, a desigualdade, ela é um marcador muito importante quando a gente fala sobre saúde mental. De novo, né, a gente já falou sobre isso aqui no começo do programa, mas, de novo, a desigualdade é um marcador importante, porque é um tempo que você não recupera. E aí não é a negociação de adiar a felicidade, porque não tem negociação. E porque não tem o parâmetro felicidade nesse cálculo diário, né. Exato, Se eu exato. acordo 4h30 para poder pegar o ônibus às 5 da manhã, para chegar no meu trabalho às 7h30, 8 horas, para Aham, conseguir voltar para casa à noite, aham, como é que eu somo e onde é que eu encaixo a felicidade aqui, exato, né? Como que eu faço exato. essa soma? Então eu acho que a gente precisa sempre ter isso, em consideração, né. Eu vou dar um exemplo, muito simples, assim. A minha família não mora no Brasil, né, minha família mora fora, e então eu ia visitá-los sempre que podia, e eu uma vez estava na Suíça, e isso foi na década de 90, e eu ia pegar o ônibus. E eu fiquei impressionada, porque no ponto de ônibus dizia: "O ônibus vai passar 9h12". E 9h12 o ônibus parava ali. Quando você entrava lá, eh, tinha o itinerário dele e o horário em que ele parava em cada parada, em cada ponto. Pensa nisso, gata. Eu já fui muito, por exemplo, para o Jardim Ângela, né, ou para Sapopemba, né, são lugares em que eu ia constantemente, assim, toda semana. É outra realidade. Entendeu? Você senta e espera. Em algum momento vai acontecer a mágica. Tudo isso tem um impacto grande na nossa vida. Tem um desgaste que a gente não se dá conta, porque tem que viver o dia, tem que dar um jeito na vida. Mas isso mina de uma maneira que eu não sei se você consegue voltar, né? Talvez por isso, as pessoas tenham tanto apreço ao tempo, né, e talvez por isso resistam tanto, por exemplo, a trabalhar nos empregos hoje, essa nova geração, né, a trabalhar nos empregos tradicionais, em que você tem que ficar 8 horas naquele lugar. Sei. Então, só para eu organizar minha mente aqui, a saúde mental ela tem um primeiro atravessamento que é geracional, e ela tem também agora esse impacto social, né, o atravessamento social, de diversidade mesmo, Uhum. de mundos e de Uhum. realidades diferentes. Quando você fala de bairros, né, que são marcos também sobre isso, eh, coloca de novo a gente num papel de privilégio, né, e o Sim. quanto esse privilégio social, econômico, financeiro são pesados quando a gente fala de saúde mental. Então, é legal porque eu pensava nisso há um tempo atrás, né? Ah, é lindo esse pessoal falar que janeiro branco, todo mundo agora tem que É. pensar em saúde mental, vamos todo mundo ser feliz em janeiro. 1º de fevereiro a gente volta à vida real. Como é que a gente traz isso, né, para realidades tão diferentes? A Human Bridge ela tem um alcance limitado nesse sentido, né? Uhum. E a Marta como pessoa física, a Lilian como pessoa física também a gente tem alcances limitados com relação a isso. Até Sim. onde a gente leva a palavra da saúde mental ou até onde a gente consegue impactar pessoas ao nosso redor
mesmo porque a gente também é impactado por isso, né? E o trabalho, ele está intimamente ligado à saúde mental. Tanto Sim. que, mesmo quando a gente fala de gerações ou quando a gente fala de camadas sociais diferentes, a gente também está falando da rotina do trabalho. E esse eu acho que é o impacto onde a Human Bridge consegue chegar, né? Uhum. Nas lideranças com quem a gente conversa, nas empresas que a gente atua e impacta, trazer questões que são de saúde mental, não só no Janeiro Branco, mas também no Janeiro Branco, falando sobre o trabalho impactando diretamente. E aí, aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Você já Hum. teve um impacto de projetos ou de trabalho, né? Tendo que abrir mão de alguma coisa pela saúde mental? Hoje são escolhas que eu vejo que são feitas pela geração mais jovem, com mais tranquilidade. Não que o peso seja menor, mas conseguem fazer essas escolhas de maneira diferente. E parece que faz muito tempo que o Covid passou, mas aquele isolamento social e todo o impacto que a Covid trouxe para o Brasil e, claro, para o mundo, mas vamos falar do nosso universo, a questão da qualidade de vida ficou muito mais prioritária para pessoas. E aí eu não vou falar sobre gerações, porque Uhum. e nem sobre camadas sociais, porque eu ouço isso de várias pessoas, de camadas e de gerações diferentes, que é: "Não vou aceitar esse trabalho porque não vale a pena". Exato. Que a gente Não falou vale a essa frase pena. também, o valer a pena, no Aham. comecinho da nossa conversa. O que que não vale a pena hoje, Marta? Do que você não abre mão por causa da sua saúde mental? Então, eu não abro mão de uma coisa de um acordo que a gente fez logo que nós começamos a Human Bridge. Eu não abro mão de dizer o que eu penso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quantas vezes, Lilian, a gente se cala, né? E aí, de novo, nós mulheres principalmente, né? Quantas vezes a gente precisa se adequar para que o outro encontre sentido, quando eu mesma não encontro. Então eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, entender não é qual o seu papel, é o que você defende no mundo, para você e para o outro, e preservar isso, né? Fazer isso acontecer. Então eu acho que isso é o principal, assim, é do que eu não abro mão, é que as coisas que eu defendo e que eu acredito, que eu possa expressar com tranquilidade, com leveza, né, assim, eu não defendo invasão, eu não defendo nada disso, então eu posso Sequestro. exato, Uhum. então dá para ser leve, dá para ser, né. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vem estudando e vem praticando também nas empresas, que é a questão da segurança psicológica, Isso, né? cara, gata, que link. Porque é justamente o ambiente onde você pode dizer o que você pensa, mesmo que haja discordância, mesmo que Uhum, hajam pontos de vistas diferentes. Quando a gente tem um ambiente de segurança psicológica, a gente preserva a saúde mental de todo mundo que está envolvido naquele ambiente. E isso é factível, e sim, isso tem plano, isso dá para a gente fazer, uhum, né? Criar ambientes com segurança psicológica, seja em casa, seja no seu trabalho, seja nos uhum. ambientes sociais que você vive. E a gente pode criar um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam discordar sem Uhum. medo de serem retalhadas. É a cultura do respeito, né? Assim, quando a gente vai às empresas e fala sobre cultura, eu acho que essa é uma questão que sempre atrai o nosso olhar e os nossos ouvidos, né? Assim, porque em muitos lugares a gente vê aquela plaquinha com os valores, vê lá escrito respeito, Uhum. mas basta pedir uma tradução disso para que as pessoas se atrapalhem. E respeito é muito simples, é exatamente isso. É permitir, né? E a palavra é permitir, permitir que o outro seja simplesmente quem ele é.
não digo nem permitir, mas eu acho que permitir é um primeiro passo. Favorecer, outra palavra, incentivar. Incentivar é ótimo. Acho que Incentivar é o segundo passo, gata. exato, né? Começar com permitindo que as pessoas sejam elas mesmas. Aham. Mas um segundo passo, um segundo movimento tem que ser o incentivar, Uhum. né? Não só aqui a gente coloca pessoas em primeiro É. lugar, não só na faixa, né? Uhum. Não só no PPT bonito, mas que a gente no dia a dia não só Uhum. permita, porque esse negócio de permissão parece que você só Eu vou pode ser deixar. você, porque Se eu eu deixar. deixo, É. mas que a gente incentive. Legal, Liz, tem razão. E aí, posso falar de um outro ponto Sim? sobre essa questão da saúde mental? Eu acho que a gente vive um pouco numa ditadura da felicidade, Ai, sim. né? Precisamos ser felizes, porque o meu ano novo foi maravilhoso. Médio, né? Enfim, estou com uns probleminha, certo? Que não pararam ali entre o dia 31 e o dia 1º, mas você me pergunta, foi sensacional, foi incrível, e eu não posso porque eu esqueço, mas eu postaria Se eu lembrasse? aquela foto, entendeu? Sim. Maravilhosa. Ah, não, calma, meu ano novo eu passei com uma grande amiga, minha irmãzinha do coração, então por isso já foi ótimo, né? Mas tem essa questão de que a gente vive o tempo inteiro bombardeado por trechos de felicidade, não é trecho, é Sim, mas enxertos de felicidade uhum, das outras uhum. pessoas. A gente já tem uma distração para olhar para nós que se chama celular, né? Se chama redes sociais. Então, a gente não consegue simplesmente parar e não fazer absolutamente nada. Olhar para quem foi para a praia, por exemplo, ficou ali olhando para as ondas durante quanto tempo? O tempo de tirar a foto e postar. Exato. Ou não. Tá bom, vamos imaginar que não. Mas eu acho que são duas coisas. A gente se permite pouco o tempo do nada, e a saúde mental tem muito a ver com o nada, e aqui eu falo diretamente com Lilian Você Toledo, sabe que esse é meu ponto fraco. exatamente, e a gente vive essa ditadura de que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com um sorriso no rosto, eu tenho que ser incrível. A culpa disso é de quem inventou a frase vida que segue. Fale-me mais sobre isso, Porque, Lilian. ó, tá ruim, não tá bom, mas vida que segue. Putz. Eu tô com dívida, tô com boletos cada vez maiores para pagar, mas vida que segue. Então, Uhum. eu acho que, de alguma forma, os memes, as brincadeiras e as próprias redes sociais, elas acabam trazendo para a gente um pouco desse pensamento. Você falou da ditadura da felicidade, né, que a gente chama de felicidade tóxica, né, Uhum. do tipo, tudo bem, eu não vi a apresentação de balé da minha filha hoje, mas pelo menos entreguei o relatório. A gente faz compensações, Uhum. né? E essa compensação da felicidade tóxica vou aguentar esse emprego que eu não gosto por mais um tempo, vou suportar uma relação que não me faz bem por mais um tempo. A gente volta naquela questão do fracasso, porque se eu desisto, é porque eu não dei conta de corrigir aquilo, né? Então, no Uhum. fundo, vida que segue, eu dou conta. É. O quanto a gente coloca isso sem perceber como rotina na nossa vida, né? Vida que segue. Não tá tudo bem, mas vida que segue. Não tá E, e, tudo bem, mas vida que segue. e aí o vida que segue acaba sendo mais forte do que o tá tudo bem não estar tudo bem. Engraçado, do que será que a gente tem tanto medo, né, Lilian? Por que é que a gente se dê? Porque, assim, essa é uma pegadinha que a gente se faz o tempo inteiro, né? Por que é que a gente se deixa aprisionar nesse lugar? Se a gente já falou aqui em um episódio, que eu não sei se vai ao ar primeiro ou não, enfim, porque gravamos muito, somos uma loucura,
Se a gente falou sobre apagar sempre o mesmo incêndio, por que que a gente cai nas mesmas armadilhas, né? Assim, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto para agradar pessoas que não se importam comigo e eu não me importo com elas, né? Sabe aquelas, vou comprar uma coisa que eu não tenho dinheiro para mostrar para o outro que dane-se que eu tenho. Então, aí eu lembrei uma indicação que você me fez, inclusive, de um outro podcast que chama Tudo é Culpa da Cultura, ou É Tudo Culpa da Uhum. Cultura, e a gente Do Autor cai nessa. Corado. Muito, muito bom, recomendo, inclusive, recomendada, recomendo, né? Transferência de recomendação. É tudo culpa da cultura, mas aí também é a cultura, os zeitgeist da nossa época, né? Uhum. E é também a cultura nacional do Brasil. O brasileiro, de certa forma, ele tem essa questão de estar bem nas redes sociais. E isso faz com que a OMS esteja certa quando ela diz que o brasileiro é o país, né? O Brasil é o país mais ansioso do planeta, né? As estimativas da OMS é que 9,3% da população brasileira seja uma população que sofre ansiedade, Uhum. por causa dessas cobranças todas que a gente se faz. Então, a gente tem que se sentir útil o tempo todo, né? Não fazer nada é um peso. Uhum. Existe essa cultura da utilidade, a cultura da felicidade, a cultura do tá tudo bem. E isso tudo, a conta chega. A É. conta chega. E a conta é a saúde mental de quase 10% de toda a população brasileira, Uhum. que vai ser atravessada por privilégios e não privilégios, e gerações e outras gerações. Dizem que a geração alfa, que é essa geração que hoje está entrando no mercado de trabalho como jovem aprendiz de 14, 15 anos, é uma geração que já vem com instalado um drive de ansiedade, É. porque nasce Impressionante. nessa cultura de não tenho tempo, Uhum. como se a gente não tivesse tempo, mas a gente tem tempo, mas ao mesmo tempo não tem tempo. Isso é muito confuso, né? Não tem como É. solucionar isso sem pensar profundamente em todas as causas. Eu acho ali que a gente tem, na verdade, assim, falando da sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente tem poucas possibilidades de dar certo, seja lá o que for dar certo, né? Porque as coisas são difíceis mesmo aqui, né? A gente tem uma concentração de renda muito grande, cada vez maior, sobra pouco para todo mundo. Então, a gente tem medo, acho que do que a gente tem medo, acho que um dos medos que a gente tem é de deixar oportunidades passarem. Talvez por isso a gente pegue tudo. Eu me lembro de uma época, eu tenho o hábito de, no fim do ano, avaliar a agenda, né? Que eu fiz o ano inteiro. E eu me lembro que teve uma época que, sei lá, eu estava com assim 6 coisas diferentes, muito diferentes. E eu pensava, meu Deus, para quê? Porque não é, não é que se traduziu em dinheiro, não é que se traduziu em realização, era só para ver se tinha oportunidade em algum lugar. Isso tem um custo, mas é alto. Que é a busca pela felicidade. E talvez aqui esteja um ponto central, né? A gente vai se enfiando em projetos e fazendo coisas, e juntando dinheiro sempre que possível, né? E comprando coisas que a gente não precisa para buscar essa tal felicidade, né? E talvez para a gente entender o que é a saúde mental, com esse olhar da busca da felicidade, é a questão da perenidade. Porque Hum. a gente acha que felicidade é um lugar que a gente Uhum, atinge e vai viver felizes para uhum, sempre, né? Ou plenamente feliz dali em diante. E é uhum. isso que não existe, né? Eu acho bacana que as gerações atuais, aí conversando com a minha filha e com outras pessoas dessa geração, eu percebo que
para eles a felicidade não é um ponto final, é o percurso. E por isso a nossa geração tenha tanta dificuldade de entender a felicidade como estados e não como ponto de chegada. Porque, de novo, a gente tem a ideia de que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver uma Ou casa, um se, carro, né? ou se eu casar, ou se eu tiver um emprego fixo, ou se eu for gerente, ou quando tal coisa acontecer. Muda o olhar. Muda o olhar. A felicidade não é um ponto de chegada, ela é o percurso. E as gerações hoje, que recebem todas essas influências que a gente falou também, né? Mas elas têm esse olhar diferente para a felicidade. Talvez isso facilite as próximas gerações a terem mais saúde mental, né? A estarem mais tranquilas com relação a pontos de felicidade ao invés de um lugar final, né? Uma faixa onde você chega e a partir dali você vai ser feliz para sempre. Eu acho que esse olhar muda. E por mudar esse olhar, a gente passa a ter outras percepções de como também resolver a não saúde mental. Eu acho que assim, resolver é forte. Eu acho que pode ser encontrar caminhos, não é Caminhos, mesmo? caminhos. A gente falou aqui sobre caminhos em uma empresa, né? E aí a gente estava falando sobre a cultura do respeito. É um excelente caminho, e eu acho que é o fundo que sustenta as outras ações, né? Então, ótimo, façam campanhas de Janeiro Branco, façam campanhas sobre saúde mental, convidem pessoas para fazer ações dentro da empresa, mas principalmente tenham como fundo o respeito, né? E eu fico pensando também sobre como é importante que a gente identifique e reconheça os próprios valores. Quando nós estávamos falando sobre, lá no comecinho, né, começamos a conversa sobre saúde mental, e eu disse que para mim é importante defender o que eu acredito, porque eu consegui, depois de tanto tempo, identificar que valores são importantes para mim. Então, o humor é um valor muito importante para mim, né? A liberdade é um valor muito importante para mim. Eu só entro em... Não é só projeto, mas eu só entro em todas as minhas roubadinhas em que eu me permita ser dessa forma, exercitar os meus valores, né? Você estava falando sobre essa nova geração, essa geração alfa que talvez tenha mais tranquilidade, né? Porque eu acho também que hoje as pessoas, essa geração e outras, a gente tem estímulos para que isso aconteça. Na nossa geração, embora a gente tenha diferença de idade, eu me permito, na nossa geração, isso não foi permitido. Isso não foi permitido. Então, hoje talvez existam estímulos para que isso aconteça, para que você consiga... Cara, porque é muito simples também, né? Você pode assistir um vídeo, entendeu? Você pode o quê? Ouvir o podcast A Raiz do Problema, pô! Sensacional, falando sobre Coisas que isso. na nossa época não existiam. Exato, e ter Adoro essa ali... frase, na nossa época. Na nossa época. Na minha É época. que a nossa época é hoje também, né? É Que a hoje gente também. A está gente está aqui, aqui, né? estamos aqui Então. ainda. Então, talvez isso facilite um pouco, né? Mas eu acho que o principal que a gente falou ali é isso, é entender que você falou ali sobre não é ditadura da felicidade tóxica. Cara, isso é muito importante, né? Você não precisa sorrir o tempo inteiro. Você me chama muito a atenção por uma coisa que eu faço o tempo todo, que é pedir desculpa. Antes de qualquer coisa eu falo desculpa, né? Como se eu precisasse pedir permissão para apenas respirar o mesmo ar que você. Exato.
E ver como aí tem outros pesos, né? E sim, a saúde mental impacta de maneira diferente homens e mulheres, jovens e pessoas mais idosas, ela tem esse impacto diferente, e esse impacto para a mulher ainda é maior, porque de alguma forma a nossa geração aprendeu a pedir desculpas. Então a gente pede desculpa te fazer uma pergunta. Cara, você só vai fazer uma pergunta, por que você tem que se desculpar, né? E tem uma série de coisas que hoje as gerações, tanto a Z quanto a Alfa, vão sofrer menos impacto, porque hoje isso é mais falado. Então, eu acho que uma das formas da gente ampliar a saúde mental de todas as pessoas é falar mais sobre. Não é uma campanha, não é uma palestra, não é um podcast, é tudo isso junto. Então, sim, campanha sim, PPT bonito sim, mas conversas sobre isso. Né? O que é que te motiva, quais são os teus valores? Eu também só fui descobrir os meus valores depois de muitos anos, né? Do que eu não abro mão, mas é uma coisa que não dava nem tempo de pensar. A gente estava trabalhando muito. E que a gente possa hoje conversar mais sobre isso. E posso, Claro. conversas com pessoas, né? Porque eu acho que uma das coisas que é muito grave é a solidão. E a gente vem tendo pessoas muito novas, porque a solidão nos idosos, ela é doída, ela é um problema grave, mas ela é quase esperada. Porque se você vive muito tempo, é natural que os seus amigos vão embora, né? Parte da sua família mais próxima vai embora. Mas eu vejo muita gente jovem hoje, sozinha, conversando ouvindo podcast, né? Achando que isso é um diálogo e não é, porque nesse podcast nós falamos e quem está ouvindo ouve, né? Mas que você então pegue isso que a gente está falando e leve para alguém e converse com essa pessoa, né? E discuta, e troque, E critique. e critique, E não concorde. e seja criticado, né? E, enfim, eu acho que a solidão ela é um agravante para a saúde mental e as pessoas estão dando pouca importância para isso. Uma das melhores formas da gente ter saúde mental é talvez, no fundo, é a mesma coisa que pode acabar com a nossa saúde mental, é também aquilo que pode salvar a nossa saúde mental. São os outros. São os outros. São as pessoas. As relações, e aí cabe a gente escolher, sempre que possível, escolher estar e se relacionar com pessoas que nos façam bem. Nem sempre isso é possível, né? Porque às vezes a gente trabalha com uma pessoa que não é uma pessoa que nos faz bem, mas sempre que possível, que a gente possa ter conversas, diálogos, trocas, discordâncias, que ali você consiga criar de maneira intencional e consciente um ambiente de segurança psicológica, nem que seja para que duas pessoas possam conversar, mesmo que no resto do mundo aquilo não seja tão fácil ou tão tranquilo, mas que a gente vá ampliando de maneira intencional e consciente espaços onde a conversa aconteça. Isso impacta tanto na diminuição da solidão das pessoas, mas também na solidão do outro, que a gente nunca sabe o quanto o outro se sente também solitário. Então, juntar, né, pessoas para discordar, para conversar, para falar mal da vida alheia, isso também é bom. É bom, É a bom fofoquinha também, a gente fofoquinha. ama, uma fofoquinha lá. Opa! Opa! E que isso seja intencional. Então, para 2026, mais relações. Boa! Mais conversas. Mais relações. Menos super. Menos né? super. Menos super. Não precisa ser mais super, relações, não precisa ganhar, não precisa, entendeu? Não é sobre isso, né? Boa. Essa também é outra frase. É sobre isso e tá tudo bem? Ai, meu Deus! Também tem que ser questionada. É sobre isso e não tá tudo bem. E não tá tudo tudo bem. cara. Vamos conversar sobre isso sim. Exato. E, de repente,
a gente pode se inspirar nessa geração Z, que tem mais facilidade em buscar ajuda, e buscar mais ajudas, né? Ajuda especializada de preferência. Não usem a inteligência artificial como terapeuta, porque não vai dar bom, tá? Busquem realmente ajuda especializada, pessoas que possam te conduzir num processo de identificação dos seus valores, dos seus propósitos e então ter essa saúde mental mais estabelecida e de verdade. Busca o postinho do teu Uhum. bairro, a UBS, o CAPS, lugares que sejam preparados para te receber e para ter essa conversa mais franca e honesta com você de maneira especializada. Amigos são bons, amigos são terapêuticos, mas ainda assim não são terapia, né? Então, buscar a terapia é tão importante quanto expandir as tuas relações, expandir o teu rol de amizades, né, de ter pessoas perto de você que te façam bem, sempre que possível, mesmo que a gente não consiga fazer isso o tempo todo, mas busquem ajuda, né? Uma das inspirações que eu acho que a gente pode ter dessa geração mais jovem é exatamente essa. Ser vulnerável não é ser fraco, né? E entender que nós somos compostos por coisas positivas e não positivas também, e fazer isso funcionar para você é diferente de fazer isso funcionar para mim, que é diferente de fazer isso funcionar para Marta, por exemplo. Então, buscar aquilo que funciona para você, mas buscar, não ficar esperando as coisas melhorarem para então ser melhor para você também. Buscar ajuda é importantíssimo. Isso. Cumprimos, gata? Cumprimos, eu acho que sim, que se isso te incomodou de alguma forma é porque a gente atraiu a raiz do problema e esse é o ponto. Seja numa empresa, seja na sua casa, seja com você sozinho, seja no teu ambiente social, conversar sobre saúde mental amplia a sua saúde mental. Então começa pequeno, começa simples, mas não pare. E a gente se vê no próximo episódio do podcast A Raiz do Problema. A gente se vê no próximo.